a melhor escolha entre fazer para Deus e estar com Deus. Então nós vamos entender um pouquinho, né, qual é essa melhor escolha, né? Fazer ou estar na presença de Deus, de viver aquilo que Ele tem para nós. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 10, 38 até o 42. Olha o que a palavra do Senhor fala. Quando eles seguiam em viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouviu o seu ensinamento. Marta agitava de um lado para o outro, ocupando em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ser deixado que eu fique sozinho para servir. Diga-me que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muita coisa, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Baixe a sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, papai, a palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa revelar ao nosso coração aquilo que nós precisamos entender, aquilo que nós precisamos compreender nessa noite, Pai. Senhor Deus, o Senhor tem livre acesso para agir no nosso meio. Pai, nós repreendemos toda a palavra ao contrário. Nós repreendemos tudo aquilo que possa tampar os nossos ouvidos, tudo aquilo que possa tirar do foco de nós entender, de nós compreender a Tua palavra nesta noite, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Pai, o Senhor tem livre acesso e nós colocamos diante de Ti. Nós repreendemos todo o cansaço, nós repreendemos todo o mal-estar, nós repreendemos tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. E o Senhor é livre para agir, livre para fazer aquilo que o Senhor deseja. E nós colocamos e nós te entregamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então aqui nós vimos uma história de Marta e de Maria. Nós podemos ver que nós precisamos escolher se nós queremos só fazer ou estar na presença de Deus. Então você vê que entre a pressão de Marta e os pés de Maria, você observa que Jesus nos ensina ao equilíbrio a servir e também de presença. Nós temos que ter um equilíbrio de nós entender que nós precisamos servir e também ter a presença de Deus. Então o Senhor nos ensina hoje a ter esse equilíbrio para que nós podemos experimentar algo extraordinário, algo poderoso que vem do Senhor. Então nós vivemos dias de correria. Muita gente está ocupado, está cansado, cheio de tarefa e cheio de responsabilidade. A agenda está cheia, mas o coração está vazio.
Então há momentos por fora e desgaste por dentro. Então a história aqui de Marta e de Maria, ela fala exatamente como essa geração está vivendo hoje. Não é diferente daquilo que era antigamente, aquilo que Deus estava falando com Marta e Maria naquele momento. Nossa geração hoje exatamente está vivendo isso. Então, Jesus, ele entra numa casa. Ele entra na casa de Marta. De duas mulheres, Marta e Maria. Reage de uma forma totalmente diferente. Quando Deus entra, uma reage de uma forma, outra reage de outra forma. E é assim quando Deus entra na nossa casa. Cada um reage de uma forma. Ninguém reage da mesma forma que o outro faz. Então você vê que Marta, ela corre para servir. Maria, ela para ouvir. Uma corre para servir e a outra para ouvir aquilo que o mestre queria falar. Então as duas eram amadas de Jesus. As duas de Jesus amavam. Cada um tinha uma qualidade. Cada um tinha um jeito. Então, Jesus, ele ama a tua casa. Cada um é uma forma. Cada um é de um jeito. Cada um entrega de uma forma para o Senhor. Então as duas queriam agradar ao Senhor. Uma queria servir, a outra queria ouvir. As duas queriam agradar ao Senhor. De qualquer forma, de qualquer jeito. Do jeito de cada uma, do jeito da qualidade de cada uma, elas queriam servir ao Senhor. Queria agradar ao Pai. Mas Jesus, ele revela que existe algo que precisa vir antes de toda atitude, que é a presença dele. Antes de tudo, antes de servir, antes de ouvir, nós precisamos ter uma atitude de ter a presença dele na nossa casa, a presença dele na nossa vida. Porque sem ele na nossa vida, nada vai acontecer, nada vai ter, nada vai viver aquilo que Deus tem. E o primeiro ponto que nós podemos observar, que Jesus quer entrar na nossa casa. Em Lucas 10, 38, a palavra do Senhor fala assim: quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Hospedou. Deixou que Jesus entrasse na casa dela. Então esse texto para nós é um começo que Jesus, ele entra. Você pode ver que ele fala aqui no contexto, ele fala, quando ele seguir viagem, Jesus entra em uma casa. Você vê que ele entra numa casa. E antes de falar sobre Marta ou Maria, nós precisamos entender isso, que o maior milagre daquela casa não era a organização, nem o serviço, nem a refeição. Era a presença de Jesus naquela casa. Então você pode arrumar a sua casa, você pode organizar a sua casa, você pode ter a sua rotina, conquistar coisas, mas nada substitui
a presença de Deus. Nada vai substituir a presença de Deus. Você pode fazer o que você quiser. Você pode arrumar, organizar. Você pode fazer o que você quiser. Mas se a presença do Senhor não estiver dentro da sua casa, dentro da sua vida, nada vai acontecer. Nada vai. Ele precisa entrar dentro do seu coração. Ele precisa entrar e habitar aqui dentro para mudar, transformar, curar aquilo que precisa ser curado dentro de nós. Então nós ficamos muito preocupados de fazer. Nós somos preocupados de servir, nós somos preocupados de organizar. Ah, mas como vai ser se a minha casa está bagunçada, a minha casa está desorganizada, e o senhor entrar na minha casa? Ele vai ver que eu sou desorganizada, ele vai ver que eu... Você vê que nós pensamos muitas coisas assim? Nós pensamos muitas coisas antes de Deus entrar dentro da nossa casa. E assim é a mesma coisa na nossa vida. Nós ficamos pensando, não, Senhor, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se eu não mudar algo dentro de mim, se eu não parar de fazer isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, o Senhor não pode estar. É porque tem que estar limpo para que o Senhor entre. Não, Ele quer entrar do jeito que você está. Ele quer entrar da forma que você está. E da forma que você está, Deus vai entrar, Deus vai habitar e Ele vai mudar. Ele vai transformar. Ele vai transformando de glória em glória. E Ele vai curando. Ele vai sarando. Ele vai libertando algo dentro de nós. Mas basta nós falar, Senhor, entra. Faz uma morada aqui. Habita dentro de mim. Tenha liberdade de fazer o que o Senhor quiser dentro de mim. E aí o Senhor começa a fazer algo extraordinário, porque você deixa entrar. Muitas vezes aqui dentro está desorganizado. Aqui dentro não está da mesma forma que você queria estar. Você não pode permitir falar, não, Senhor, aqui não está organizado. Aqui ainda precisa se arrumar, ajustar, para que o Senhor entre dentro da minha casa. Não. A presença do Senhor muda todas as coisas. A presença dele faz algo sobrenatural, algo extraordinário. E você pode arrumar a sua casa, organizar as rotinas, conquistar tudo, mas nada vai substituir a presença de Deus. Nada vai substituir. Então, a nossa maior realidade não é apenas a ajuda de Deus, é a presença dele. A nossa maior realidade não é que Deus vem para nos ajudar. Não. A presença dele muda todo o ambiente. E todo o ambiente, e toda a atmosfera muda ao nosso redor através da presença dele. Deus vem para nos ajudar. Mas não é esse o propósito dele. É a presença dele dentro da sua vida. É a presença dele lá no seu trabalho. É a presença dele aí na rua. É a presença dele na sua casa. É a presença do Senhor em todas as áreas da sua vida. Porque ele está disposto para te ajudar. Mas esse não é o motivo. O motivo é a presença dele na sua vida. Que faz toda a diferença. Que faz algo sobrenatural. E o segundo ponto que nós podemos observar, que Marta, ela representa quem faz muito, mas está sobrecarregado. Olha para você ver que Marta, ela faz de tudo, mas também ela está sobrecarregada. Lucas 10, 40. Olha o que a palavra do Senhor fala. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em todos os serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com tanto de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Você vê?
Marta, ela estava o quê? Agitada. Ela não parava. Ela ia para um lado e para o outro, tentando fazer tudo. E falou: Jesus, você não vai falar para essa mulher, para essa minha irmã, vir me ajudar? Vai ficar tudo para mim? Eu vou fazer tudo? Mas Marta, ela não estava fazendo algo errado. Ela servia. Servir é importante. Trabalhar é importante. Cuidar da casa é importante. Mas o problema não era o servir. O problema era a agitação. Marta, ela representa pessoas que faz muito e descansa pouco. Nós vivemos num mundo desse jeito, que tem pessoas que representam Marta hoje no mundo que nós estamos vivendo. Faz muito, mas descansa muito pouco. Trabalha, dá o máximo que pode, mas esquece de descansar. Tem pessoas que servem tudo, mas não se alimenta espiritualmente. Ajuda, tem pessoas que ajudam outros, mas está esgotado. Tem pessoas que produzem bastante, mas perde a paz. Quantos hoje vivem assim, sobrecarregados, de fazer e não descansar? Quantos hoje vivem dessa forma? O corpo ativo, a mente acelerada, a alma cansada. Nem toda correria é produtividade. Às vezes é só uma distração disfarçada. Porque tem que fazer, tem o que fazer. E aí o corpo acelerado, a mente muito acelerada, a alma cansada, fatigada. Era assim que Marta estava vivendo. E muitas pessoas ficam escondendo, disfarçando, para fazer, faz, para as pessoas falar algo, para se alimentar algo que precisa fazer para que algo. Isso está acontecendo muito, porque a pessoa não para se alimentar, está esgotado, está cansado, faz, não para. Assim é Marta. Assim é Marta. Chama o outro, chama fulano. Está vivo? Não, eu estou fazendo tudo. Mas meu marido me ajuda. Meus filhos não me ajudam. Né? Acontece isso. Porque o fardo está tudo em cima, está pesado, sobrecarregado. Mas não para descansar. Não para ouvir aquilo que o Espírito Santo fala. Você quer ver um exemplo? É só você levantar de manhã. Levanta de manhã e faz um propósito de orar. Quando você vai para o quarto orar, ou para a sala, ou para a cozinha, onde você escolheu o lugar, na hora que você faz o propósito de orar, você quer ver uma coisa, sua mente acelerada? Manda um monte de informação ao seu cérebro. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, 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 tem que fazer aquilo. E aí, sabe o que acontece? Você perde de ter a presença de Deus falar com você, porque você está acelerado.
Você vê que tem pessoas no mundo que nós estamos vivendo hoje, que ele não consegue deitar, porque a mente está acelerada, está trabalhando 24 horas, sem parar. Precisa ser curado, precisa ser liberto, para deitar e descansar. Porque a mente está, eu tenho que fazer, 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 eu tenho que fazer. Se eu não fazer, ninguém vai fazer por mim. É isso que acontece na nossa vida. Não é diferente. Marta era assim. É dessa forma. Mas se nós não parar para orar, se nós não parar para ler a Bíblia, se nós não parar para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para nós, da manhã, nós não vamos viver algo sobrenatural, nós não vamos colher os frutos que Deus tem preparado para nós, porque nós precisamos descansar. E quando você está de manhã orando e meditando na palavra do Senhor, você está descansando, porque Deus te renova. Porque a palavra fala que Deus renova a cada manhã. A cada manhã Deus tem um renovo. A cada manhã Deus tem algo novo. A cada manhã Deus tem um maná. Deus tem algo sobrenatural para a nossa vida. Mas nós não paramos. Nós estamos como fosse mar, acelerado. Vamos fazer, esquecendo da parte mais preciosa, da parte mais valorosa. E o terceiro ponto, Maria escolheu o lugar certo. Lucas 10, 32. Olha o que fala a palavra do Senhor. Lucas 10, 39. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentava aos pés do Senhor, ouvia os seus ensinamentos. Olha o que a Maria escolhe o melhor lugar. Aonde Maria estava? Sentada aos pés de Jesus. Maria, ela entendeu que algo precioso, antes de fazer para Deus, ela precisava estar com Deus. Ela precisava estar com Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, eu preciso estar na presença dele para depois eu fazer. Sabe o que nós fazemos? Nós fazemos antes de estar na presença dele. Antes de falar com ele, antes de meditar nele, antes de estar com ele, muitas vezes o que acontece? Nós não estamos na presença dele. Então, primeiro esteja com Jesus. E depois você. Nós invertemos. Por causa do dia a dia, correria. Nós atropelamos tudo. Nós passamos por cima de tudo. Mas Maria, ela escolheu sentar, ouvir e aprender e receber aos pés de Jesus. É o lugar de ensino. É o lugar de cura interior. É o lugar de descanso. É o lugar de direção. É o lugar de transformação. O mundo valoriza quem corre. Jesus honra quem para o mundo. É isso que o mundo hoje ela valoriza quem corre. Quem está aqui fazendo faz. É Marta. É essa pessoa. Corre, ativa. O mundo valoriza essa pessoa. Mas Jesus honra quem para o mundo.
quem ouve a voz dele. Então, você não precisa apenas de resposta. Você precisa da voz de Jesus. Você não precisa de resposta. Você precisa ouvir a voz de Deus. É isso que nós precisamos. É o momento que nós estamos na intimidade. E é isso que Maria fez. Ela parou. Ela experimentou a melhor parte. Deixa ela aqui do seu lado. Foi isso que Jesus falou. Ela está recebendo a melhor parte. Não tira ela daqui não. E é assim o mundo hoje. Tira você da presença, tira você daqui, tira você dali. Não, é o meu momento agora, eu não quero perder. É o meu momento de estar na intimidade com Ele. É o momento de eu estar ouvindo a direção dEle. É o momento que Ele possa me curar o interior meu, que Ele pode me transformar e mudar a minha vida. E quarto ponto, a comparação aumenta o cansaço. Marta disse: Senhor, não se dê para minha irmã me deixar servir só. Disse-lhe que me ajuda. Foi isso que Marta falou para Jesus. Comparou. Senhor, você não está vendo eu fazer? Você não está vendo eu fazendo tudo? Minha irmã não faz nada. Está aí sentado. Mas quando estamos sobrecarregados, nós começamos a olhar para os outros com irritação. Isso acontece porque nós estamos sobrecarregados. Quem está sobrecarregado, o que acontece? Ele maltrata, ele magoa, ele entristece as pessoas ao redor. Por quê? Está sobrecarregado. Porque está tudo sobre ela. Está tudo sobre ele. E isso acontece. E quando a pessoa está sobrecarregada, ela vai olhar com os olhos diferentes, de irritação. De olhar e falar: Jesus, você não está vendo? Olha aqui. Senhor, você não está vendo? A minha irmã aí sentada não faz nada, e eu estou aqui fazendo tudo. Só eu faço. Só eu que esforço. Ninguém me ajuda. Ninguém percebe. Mas a comparação, ela rouba a alegria. Toda vez que nós fazemos comparação, nós vamos perder a alegria. Nós vamos perder a paz. Então Marta, ela deixou de olhar para Jesus e passou a olhar para Maria. E é assim muitas vezes na nossa vida. Nós começamos a olhar para um homem, para a mulher, para outras pessoas, para alguém, e esquecemos de olhar para Jesus. E perdemos o foco, e perdemos a direção. Por quê? Nós estamos olhando para o homem. Nós estamos olhando para a mulher. E perde o foco de olhar para aquele que pode fazer todas as coisas. Foi o maior erro de Marta, de ficar olhando para a irmã, em vez de olhar para Jesus. Então, quando o foco sai de Cristo, vai para o outro e nasce uma frustração. Porque as pessoas vão nos frustrar. As pessoas vão decepcionar. As pessoas, vai acontecer algo na nossa vida. Mas o Deus Todo-Poderoso nunca vai te frustrar. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai trazer algum peso sobre a sua vida. O ser humano
vida vai trazer peso. As pessoas vão trazer peso. Mas Jesus não traz. Nós vamos frustrar com o Senhor. Vamos decepcionar com o Senhor. Nós vamos passar. Mas se nós tivermos um olho focado no Senhor, nós não vamos sentir a frustração, a decepção por as coisas que vai acontecer. Foi isso que aconteceu com Marta. Marta, ela começou a olhar pela irmã e aí começou a frustrar. Falar, Senhor, você não olha para essa mulher, olha para minha irmã, não está fazendo nada. E é assim na nossa vida. Nós olhamos para os outros e esquecemos de olhar para aquele que pode fazer todas as coisas. E o quinto, Jesus corrige com amor. Olha para você ver. Lucas 10, 41. Olha como que Jesus corrige. É com amor. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda irritada, inquieta e se preocupa com muitas coisas. É assim que muitas vezes Deus está falando para nós. Marta, Marta, está ansiosa, está fadigada com muitas coisas, olhando ao redor, olhando para muitas coisas. Mas Jesus não humilha Marta. Ele chama pelo nome. Duas. Marta. Marta. E é assim que Jesus fala conosco. Chama nós pelo nome. E nos corrige com amor. Porque o Senhor é amor. Ele não corrige como o mundo corrige. O mundo é cruel. O mundo é severo. Mas toda correção do Senhor é com amor. Ele corrige com amor. E é isso que ele faz com humildade. De chamar a Marta pelo nome. Isso revela também o carinho, o cuidado e a correção amorosa que ele tem conosco. E é assim que ele faz na nossa vida. Então Jesus, Deus, ele também nos corrige assim, sem nós destruir, sem nos expor, sem nos rejeitar. Ele trata o nosso coração com verdade e graça. É isso que ele faz. Ele não corrige nós para destruir a nossa vida. Ele não corrige para expor a nossa vida. E muitas vezes rejeitar a nossa vida em qualquer outro lugar. Ele corrige com amor. Porque ele é puro o amor. Então, se Deus está te confrontando hoje, é porque ele ama você. Se Deus está te corrigindo alguma coisa na sua vida hoje, se Deus está falando alguma coisa para você hoje, é porque Deus está te confrontando com amor. Para você olhar e observar. E o sexto, uma só coisa é necessária. Olha para você ver. Lucas 10, 42. Lucas 10, 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe estará tirada. Ela escolheu a melhor parte, e dela nada vai ser tirado. Jesus não disse que servir era inútil.
Ele ensinou prioridade. É diferente. Porque nós precisamos servir. Mas muitas vezes nós esquecemos de estar na presença dele, servimos, e esquecemos de experimentar algo extraordinário. É o que Deus está falando para nós. Nós precisamos ter prioridade. Há muitas coisas importantes, mas uma é essencial: a comunhão com Deus. É essencial essa comunhão. Essa comunhão que muda tudo. Essa comunhão que revela a chave que você precisa. É a essência, é o essencial que você precisa, que é ter essa intimidade, essa comunhão com o Pai. E sem presença, o serviço vira peso. O ministério vira obrigação. A rotina vira exaustão. E a fé vira aparência. É tudo isso. Porque sem a presença há um peso. Quando você serve ao Senhor, mas tem a presença dele e tem a comunhão com ele, não é tudo. É leve, é suave, é gostoso, é maravilhoso. Mas por que fica pesado? Porque não está na presença dele. Não está sendo abastecido na presença do Pai. Porque nós precisamos ser abastecidos para ser. Porque aí não vai ser tudo. Porque tudo que fazer vai ser tudo. Vai ser cansativo. Porque nós estamos fazendo errado. Não estamos fazendo da forma certa. Porque nós estamos perdendo a essência. Nós estamos perdendo a prioridade. Que primeiro é a presença dele. E depois as outras coisas. Primeiro é ele. Primeiro é estar na presença dele. É viver aquilo que ele tem. E quando nós estamos na presença, o trabalho ganha sentido. A alma encontra descanso. E o coração se alinha com o Pai. Alinha com a vontade dele. E aquilo que você está fazendo é a vontade do Pai, arrumou. E quando você está fazendo a vontade do Pai, você está descansando. Porque Deus te renova. Ele te fortalece. Tem uma grande diferença. Por causa disso que muitas vezes você olha e fala, eu estou cansado, estou isso, porque está esquecendo a essência, que a primeira é a presença. Para te dar o leve, suave, para que você pode ir lá e fazer, vai ser leve. Vai ser algo tão tranquilo. Porque Deus tira o peso e te coloca no fardo. Ele nunca te dá uma carga que você não pode suportar. Venha a mim todos aqueles que estão oprimidos e cansados. E quando nós entregamos, ele vem e te coloca um fardo dela. Um fardo suave. Um fardo que você dá conta. E para concluir, o equilíbrio entre Marta e Maria. Não precisava escolher trabalho ou adoração. Precisamos da origem correta. É isso que nós precisamos. Primeiro, Maria. Depois, Marta. Primeiro, a presença. Depois, serviço. Primeiro, ouvir. Depois, fazer. Quem senta aos pés de Jesus, serve melhor. Quem tem a intimidade com o Senhor, serve melhor. É isso que Deus nos ensina.
Nós podemos ter um exemplo muito claro. Um celular pode ter muitos aplicativos, muitas funções, mas sem carregar não funciona. Assim também somos nós. Podemos fazer muitas coisas, mas sem tempo com Deus, a alma fica cansada. É isso que faz toda a diferença. Nós precisamos ter vastos. É no Senhor. É no secreto. É na intimidade. É no relacionamento com o Pai. Porque se você tiver com seu celular e ele descarregar, vai funcionar? Não vai. Aí você tem que ir lá carregar ele ser abastecido, aí você consegue usar. E com Deus não é diferente. Você precisa ser abastecido no Senhor. É Ele que te abastece. É Ele que te dá a direção. É Ele que faz algo sobrenatural sobre a sua vida, para que você possa ser carregado, abastecido, e depois você ir lá e fazer. Então, Marta nos ensina sobre dedicação. Maria nos ensina sobre prioridade. Jesus nos ensina sobre equilíbrio. Então nós temos 3 ensinamentos fundamentais. Marta ensina o quê? Dedicação. Maria ensina o quê? Prioridade. De estar na presença do Pai. E Jesus ensina que nós precisamos ter o equilíbrio dos dois. Nós precisamos ter a intimidade e também o Senhor. Ter o equilíbrio. O equilíbrio que faz toda a diferença. Nós só saímos do controle porque nós desequilibramos. Se nós tivermos equilíbrio, nós conseguimos ir adiante. Então hoje, a resposta não é se você está ocupado. A resposta é, você ainda tem tempo para a presença de Deus? É isso que Deus nos pergunta hoje. Talvez você esteja como Marta, cansado, ansioso, irritado, sobrecarregado. Ou talvez você precisa voltar ao lugar de Maria. Hoje, Jesus continua chamando para você mais perto. Pare com alguns momentos e senta aos pés dele. Ouve a voz do Senhor. Então esse momento é um momento seu. Você abaixa sua cabeça, coloca diante do Senhor aquilo que o Senhor falou. Porque muitas vezes você está sobrecarregado, pesado, ansioso, muito irritado ou irritada. A ansiedade está tomando conta da sua vida. A ansiedade não está deixando você dormir, descansar. A ansiedade não está deixando você viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes você está com a mente muito acelerada. Mas o Senhor deseja que você tenha uma intimidade verdadeira com Ele. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Ele nos chamou, para ter a intimidade verdadeira com o Pai. Mas nós perdemos tempo com muitas coisas. A nossa agenda enche de muitas coisas.
mas esquecemos de ter essa prioridade de estar na presença do Pai. Você faz um compromisso e muitas vezes não consegue cumprir, porque as coisas tomam conta. O tempo é curto, parece que 24 horas é pouco. Você parece que precisa de 48, 72 horas. Mas o que Deus deseja é que você tenha o tempo com Ele. Porque quando você tem o tempo com Ele, há transformação, há mudança, há direção. O Pai fala, o Pai revela, o Pai nos cura, o Pai nos liberta. E muitas vezes você está sem a resposta. E você fica procurando a resposta em várias pessoas. Mas a resposta está no Pai. A resposta está na intimidade com o Pai. A resposta está com Ele quando você clama, quando você está na presença dEle, quando você fala, a resposta vem muito rápido. O agir dEle, a manifestação dEle, o poder dEle acontece exatamente na hora. Na hora que você está passando, Ele revela. É isso que o Pai está falando para mim, para você. Volte para a minha presença. Esteja na minha presença. Porque eu vou te encher, eu vou te transportar, eu vou revelar, eu vou curar, eu vou transformar aquilo que precisa ser transformado. Oh, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor mostrar duas pessoas diferentes, como Marta conduzia, como Maria fazia, e como o Senhor nos ensina o equilíbrio das duas coisas, como fazer. Mas primeiro nós precisamos ser cheios da tua presença, porque sem a tua presença nós não somos nada. Sem a tua presença nada vai acontecer, nada vai mudar dentro da nossa casa, nada vai mudar dentro do nosso trabalho, nada vai mudar na rua, nada vai mudar sem a tua presença, Pai, porque a presença do Senhor muda tudo. Pai, a tua presença em nós muda tudo. A presença do Senhor na nossa vida, algo extraordinário, algo poderoso acontece. O avivamento do Senhor acontece dentro do nosso coração, da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar algo tão fundamental, tão poderoso, tão tocante dentro do nosso coração, porque o Senhor dá o norte, o Senhor dá a direção, o Senhor revela, o Senhor mostra aquilo que precisa ser mudado dentro de nós e que nós precisamos viver e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Amém.